Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma formação do Apostolado, Maria Bella Torum. Com muita alegria que a gente inicia o nosso semestre hoje com essa primeira formação voltada ao Pai Nosso. Antes de começar a formação propriamente dita, eu quero dar as fontes, as referências que eu usei para poder estudar para essa formação. A primeira que eu uso, é esse livrozinho aqui do Joseph Ratzinger, ou Papa Bento XVI, que é Jesus de Nazaré. Mais especificamente, o capítulo que ele trata da oração, deixa eu dar uma olhadinha breve aqui, eu acho que é o 6º. Não, capítulo 5, onde ele trata da oração do Senhor, certo? Além disso, esse livro, comentário patrístico do São Cipriano de Cartago, onde ele dedica uma homilia dedicada ao ensino do Pai Nosso. E, por fim, a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, onde a 4ª seção, que é dedicada à oração, o Catecismo fala sobre o Pai Nosso, que também é uma leitura muito frutuosa e que eu também recomendo a todos, certo? Como eu gosto de iniciar com Bíblia as minhas formações, então eu gostaria de dar a referência que está em Lucas capítulo 11, que é um momento onde o evangelista São Lucas narra o ensino de Nosso Senhor sobre o Pai Nosso, onde ele diz que, estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa referência está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 1 e seguintes. A minha introdução, que eu vou tratar desse tema, é dizer o seguinte: o homem tem sede de Deus, o homem tem necessidade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica frisa que o homem é um ser religioso. Se o homem é um ser religioso, então ele tem sede de Deus, tem sede de procurá-lo, tem sede de, em última instância, procurar a verdade e necessitar dela para alguma coisa, para um fim. E como o homem tem sede de Deus, ele só é feliz quando ele vive uma relação correta com Deus. Quando se vive uma relação correta com Deus, é que se pode ser feliz, pode-se dizer, eu sou feliz, e não eu estou feliz. Ora, o pecado original e as suas consequências turvaram essa relação entre o homem e Deus, com o seu Criador. E, portanto, coube a Deus a missão de ensinar, isto é, mostrar aos homens a doutrina de vida para eles, restabelecendo essa amizade entre Deus e o homem. Foi para isso que Nosso Senhor veio. Nosso Senhor veio para poder mostrar aos homens, a nós todos, como é o caminho do céu, como é que se faz para poder ir ao céu. Dentro dessa doutrina de vida divina, cabia a Nosso Senhor não somente viver uma vida divina de forma correta, mas cabia também o falar com Deus e escutar Deus. É a oração. E é por isso que Nosso Senhor dedicou uma catequese para a oração e dentro dessa catequese ele ensinou a oração por excelência, que é o Pai Nosso. Essa oração do Senhor, ela se encontra narrada em 2 momentos. O primeiro eu acabei de falar para vocês, está em Lucas, uma forma mais abreviada. A outra narrativa está em São Mateus, que é a forma mais completa que nós conhecemos e que todos nós rezamos pelo menos algumas vezes ao dia, ou então na Santa Missa. Eu acho que eu abri aqui, Abri, pronto. Na sua forma desenvolvida, São Mateus, ele coloca o ensino do Pai Nosso de forma central dentro do Sermão da Montanha. Como assim? Vou explicar. Quando Nosso Senhor quis tratar sobre a oração, antes mesmo
de mostrar aos homens como é que se fala o Pai Nosso, ele quis mostrar aos homens o que não é oração. O Bento XVI, quando ele vai falar desse momento, ele vai explicar assim: quando nosso Senhor fala de oração, ele mostra o que não é oração de duas maneiras. Então ele diz, ele diz que a oração não é exposição e não é palavreado. Vou explicar. A oração não é exposição, porque não se deve usá-la como exibição diante dos homens. E aí é nosso Senhor quem fala: quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Isso aqui está no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, 6, versículo 5. E além disso, a oração ela não é palavreado. Isso não se pode usar da oração somente para repetir fórmulas habituais de oração, pois se nós fazemos isso, nós corremos o risco de ter um espírito longe da oração. Ter o espírito longe de Deus, de não nos aprofundarmos em nosso íntimo na relação com Ele. E aí é nosso Senhor que também fala: nas vossas orações não useis vãs repetições como os gentios, porque os gentios imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. E aí, Bento XVI ele até coloca: havemos de rezar tanto melhor, quanto mais a orientação para Deus estiver no mais íntimo da nossa alma. Isso quanto mais unido a Deus nós estivermos no nosso íntimo, melhor nós rezamos. Em curtas palavras, é isso. Portanto, o relato de São Mateus nos mostra que Jesus, nosso Senhor, ele quis mostrar o que é oração de fato. E o que é oração? A oração ela é individual. Por quê? Porque Deus se dirige a cada um de forma pessoal. E aí nosso Senhor também fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo. E, além disso, a oração também é comunitária, ou seja, ela é individual, mas, ao mesmo tempo, ela é comunitária, ela é em comum. Como assim? Acabamos de dizer, Pai Nosso. E quando nós rezamos ao nosso Pai, falamos com Ele como pertença da sua família. E que família é essa que nós estamos falando? É a igreja. É a igreja. Jesus afirmou: portanto, orai desta maneira, Pai Nosso. Ou seja, daqui quando nós pensamos só um pouquinho no que quer dizer essa palavra, ele fala: orai desta maneira, isso vocês devem orar dessa maneira e não de outra. E aqui quando eu digo de outra, não estou querendo dizer com isso que eu estou excluindo orações como a Ave Maria, como o Credo. Não, longe disso. O que eu quero dizer e explicar para vocês é que nosso Senhor nos dá as palavras. Por quê? Porque orando dessa maneira nós seremos família. E ao rezarmos dessa maneira nós somos igreja, de tal forma que tem um comentário que as monjas beneditinas do Espírito Santo, quando elas fazem a introdução desse comentário ao Pai Nosso que São Cipriano faz, ela vai dizer que fora da oração, ou fora da igreja não existe oração. Da mesma forma como fora da igreja não existe salvação, fora da igreja também não existe oração. De tal forma que nós devemos rezar com as palavras que Deus nos deu e que a igreja nos propõe e nos ensina. Certo? E Bento XVI, refletindo nisso, diz que a oração do Senhor é, como o nome indica, uma oração na primeira pessoa do plural.
E somente neste estar com nós, dos filhos de Deus, é que podemos absolutamente ultrapassar as fronteiras deste mundo e chegar a Deus. Vou dar um exemplo. Vamos dizer assim, a Igreja Católica ela é universal em que sentido? No sentido de que ela abrange o mundo inteiro em sua diversidade, em todos os povos e culturas. Ok. Então isso significa dizer que, da mesma forma como o africano católico reza o Pai Nosso, eu também rezo. E o americano também reza o Pai Nosso, por quê? Porque nós somos da família de Deus. Então o Pai Nosso transcende, ele ultrapassa essas fronteiras que nós criamos no mundo e nos eleva a uma única pátria, o céu. Nós somos dessa pátria, nós somos dessa única família universal que é a Igreja. São Cipriano, ainda sobre isso, ele comenta que a nossa oração não é pública e comum. Ao orarmos, não fazemos para uma apenas, ou seja, eu aqui sentado faço a minha oração, o Iago faz a oração dele, o Gustavo a dele, não. Mas para todo o povo, porque todo o povo somos um. Isso é, a unidade. Não é à toa que uma das curiosidades interessantes é que São Cipriano ele reforça a unidade, por quê? Porque essa homilia sobre o Pai Nosso ela foi feita após uma outra homilia dele, onde ele defende a unidade da igreja. Então, se queremos ser unidos, então, ok, vamos começar da oração, vamos rezar unidos, vamos começar rezando unidos, juntos, como família. Acabei de terminar o relato de São Mateus e vamos agora para o de São Lucas, que foi o início dessa formação. Vejamos, né? O evangelista, ele coloca um outro contexto. Enquanto São Mateus coloca que o Pai Nosso foi ensinado no centro da catequese do Sermão da Montanha, São Lucas coloca um contexto diferente, digamos assim. Nosso Senhor está a caminho de Jerusalém. Isso é muito significativo. A caminho do sacrifício, onde ele já estava resoluto a dar sua vida em Jerusalém. Meditando nessas palavras, Bento XVI ele afirma que o contexto é o encontro dos discípulos com a oração de Jesus suscitou neles o desejo do ensino da oração. De fato, nós sabemos, quem estuda um pouquinho de história aqui, sabe que naquela época o contexto era diverso em relação às religiões. Os gregos, por exemplo, eles eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, Zeus, Hera, Ares, enfim. Os romanos, idem, também eram politeístas. E esses povos, eles acreditavam que esses deuses eram como que mercadores, isso é, Zeus, faz o seguinte, manda uma chuvinha aí que eu preciso fazer um negócio aqui nessa plantação e tal. Se eu fizer isso para ti, tu vai me conceder essa graça de dessa chuvinha, essa coisa toda. E além disso, eles acreditavam que se fizessem algo que irritasse os deuses lançariam uma retaliação, uma resposta negativa, né? Quem já viu o filme Fúria dos Titãs, né? O mais recente, né? Sabe o que eu estou falando. Onde a gente vê que os deuses eles se enfurecem contra os homens e lançam diversas pragas contra eles, porque eles não estavam clamando mais a eles por alguma ajuda ou algo do tipo. Esse era o contexto dos pagãos, mas nós estamos em Israel. E Israel já tinha uma compreensão um pouco mais aprofundada do que os pagãos, no sentido de compreender que Deus é Pai. Eles já tinham esse entendimento de que Deus é Pai como um Criador, como aquele que estabelece a aliança, que cuida dos órfãos, das viúvas, daqueles que são menos favorecidos, isso é, os humildes. Mas faltava ao povo de Israel uma compreensão mais aprofundada quanto a isso. Esse povo não entendia o que significava o Deus
ser pai, né? Portanto, é compreensível o pedido dos discípulos a nosso Senhor. Ensina-nos a orar. É compreensível esse pedido porque eles não sabiam rezar. E eles não sabiam rezar, nos mostrando que nós também não sabemos rezar. São Paulo, aos Romanos, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, ele afirmou que nós não sabemos pedir como convém. Mas é em nossa fraqueza que vem o Espírito Santo e intercede por nós com gemidos inefáveis. Assim, quando nós observamos essa cena do Evangelho, nós vemos da seguinte maneira: o Espírito Santo inspira os discípulos, ignorantes que eram, a pedirem ao Filho a rezar ao Pai. Portanto, a oração do Pai Nosso, quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, fica claro que esta oração do Pai Nosso é uma oração trinitária. Isto é, que é um diálogo do Pai com o Filho no Espírito Santo, que é o amor e que proporciona esse diálogo entre o Pai e o Filho e o Pai. E quando nós rezamos o Pai Nosso, nós somos convidados a participar desse diálogo entre a Trindade. Por quê? Porque nós somos ungidos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá essas palavras que o Filho nos deu a rezar ao Pai. Então entendem que o Pai Nosso é muito mais do que somente palavras, mas é munida de uma profundidade extraordinária. E ainda, São Cipriano, ele fala de uma forma mais completa o seguinte: nós rezamos a Deus com as palavras dadas por Deus para Deus. Numa síntese geral, o Pai Nosso é isso: a oração que Deus nos deu para rezar a Deus em Deus. Simples. Ainda no contexto de São Lucas, percebemos que Jesus ensina o Pai Nosso no momento após terminar a sua oração. Se não, vejamos: estando em certo lugar orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Parece-nos interessante imaginar essa cena, o Senhor primeiro rezando na sua solidão, rezando ao Pai, de repente, quando ele termina, um discípulo vem, que a gente não sabe quem é: Senhor, ensina a gente a rezar como o João ensinou. É muito significativo essa cena que o Evangelho nos propõe. Por quê? Porque em diversos acontecimentos evangélicos nos mostram que o agir de nosso Senhor acontece após a oração. Vou dar um exemplo. Que dia é hoje? Hoje é dia 6 de agosto, dia que nós comemoramos a Transfiguração. Quem leu o Evangelho de hoje sabe que Nosso Senhor puxou Pedro, Tiago, João para o Tabor para orar. E enquanto orava, Jesus transfigurou-se. Interessante, né? Vou dar mais um exemplo. Vou dar aquele exemplo do Evangelho de São Mateus, onde, naquele momento em que ele dispersava as multidões e mandou os seus discípulos a barco para o outro lado do mar, né? Não lembro bem qual era. O que foi que aconteceu? Ele se retirou em oração. E após a oração, o que foi que ele fez? Jesus caminhou sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos no meio do mar, em meio à tempestade, ao vento forte. Só para que fique claro que em diversos momentos do Evangelho é narrado que o agir de Nosso Senhor, ele é um com a oração. Isso a gente encontra na confissão de São Pedro, nós encontramos na Transfiguração, em vários milagres, na escolha dos apóstolos e, enfim, na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Ora, é muito significativo isso porque
da oração de nosso Senhor surge a sua ação, incluindo o ensino do Pai Nosso. Isso é muito prático. O Senhor está nos ensinando a guiar a nossa prática pela oração. Então a gente pode fazer isso. Senhor, dá-me uma luz. Preciso saber que caminho seguir para a minha vida. Ajuda-me com o Teu Espírito Santo. O Pai Nosso é isso. A partir dessa oração que Ele ensina, podemos guiar e tocar nossas vidas. E, enfim, o Pai Nosso, ele possui 7 pedidos. Desses 7 pedidos, 3 são assuntos de Deus. 4 são assuntos dos homens, que refletem as nossas necessidades, nossas esperanças e os nossos dramas. Esses 7 pedidos, Santo Tomás de Aquino, ele afirma que neles nós pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém pedir. De fato, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos ordenando as coisas. Nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar. E, em última instância, estamos cumprindo com aquilo que nosso Senhor nos pediu. O que foi que Ele nos pediu? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tem até um comentário do Bento XVI, que ele colocou aqui, onde ele fala que existe um costume, se não me engano aqui, bizantino. Cadê? Deixa eu achar aqui. Espera aí, estou quase... Pronto, ele vou dizer com as palavras dele. Covenbeck conta no seu livro dos exercícios a história de um starets da Igreja Oriental que insistia que se entoasse o Pai Nosso sempre com a última palavra, de modo que fôssemos dignos de terminar a oração com as palavras do princípio, Pai Nosso. Então ele invertia a ordem do Pai Nosso, né? Como assim? Deste modo, explicava, pode percorrer-se o caminho pascal. Começa-se no deserto com a tentação, regressa-se ao Egito, caminha-se no Êxodo através das estações do perdão e do maná de Deus, o pão nosso, e chega-se pela vontade de Deus à terra da promessa, o reino de Deus, onde nos é comunicado o mistério do seu nome, nosso Pai. Portanto, no inverso ou na ordem correta, o Pai Nosso reflete uma oração perfeita. A oração que nosso Senhor nos ensinou é perfeita, de tal modo que o Catecismo da Igreja Católica coloca que o Pai Nosso é a oração fundamental, o resumo de todo o Evangelho. Dito isso, agora eu vou entrar na alocução e nos 7 pedidos. Eu quero pedir que as dúvidas, seja lá se alguém tiver dúvidas, fique para o final, para poder eu não perder a linha do raciocínio, certo? Comecemos então com a alocução. Pai nosso que estais nos céus, no céu. A oração, ela começa com a alocução, Pai. Aqui, nosso Senhor, ele nos lembra de um mistério que eu já mencionei em uma formação lá atrás sobre a inabitação trinitária, que é o mistério da filiação divina. Isto é, somos filhos de Deus no Filho. O padre Milton, da Opus, acho que, não sei se, pronto, tem gente que conhece aqui, né? Quando ele tem uma meditação sobre o Pai Nosso, na primeira meditação deles, justamente sobre essa alocução, ele conta a história de Napoleão III. Eu vou contar com as palavras que eu entendi, né, que eu lembro, mas é mais ou menos isso. Napoleão teve um filho que se chama Napoleão III. E esse filho, como ele era filho de um imperador, ele era digno das mais altas realezas, né, das mais altas nobrezas. No entanto, teve aquele negócio todo na França, que foi aquela guerra, o Waterloo, né, o episódio do exílio de Napoleão na Monte Santa Helena, me corrija se tiver, é isso mesmo, né? Certo. Pronto.
E aí também Napoleão III não conseguiu ficar com a herança. Então ele morreu e não ficou com aquela herança, com aquele possuir daquela nobreza. E Padre Milton, refletindo em cima disso, ele diz assim, que nós não somos filhos, provavelmente não somos filhos de ricos, não temos pais bem-sucedidos, que têm altos cargos ou coisa do tipo, mas nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós temos uma herança que para nós vale mais do que qualquer ouro que essa terra possa pagar, que é o reino eterno, o reino celestial. Entendem? E nosso Senhor nos lembra disso na oração. Jesus veio para lembrar que somos filhos de Deus no Filho. Pois ele, como coloca o prólogo de São João, ele veio para o que é seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. Sobre esse ponto, São Cipriano de Cartago, ele coloca o seguinte: o homem novo, renascido e restituído a Deus pela sua graça, diz logo no início Pai, porque já começou a ser filho. Portanto, nós podemos chamar a Deus de Pai, porque o Filho, que é seu Filho, por natureza, ele nos revelou assim. E o Filho, sendo nosso irmão, nos resgatou pelo seu poder, nos revelou esse mistério e nos mostrou: vós sois filhos de Deus. Tanto é que tem até uma passagem, né? Vós valeis mais do que muitos pardais. Porque para nos mostrar que nós temos uma coisa muito valiosa, que é ser filho de Deus. Ok, né? Dito isso, fica uma pergunta: quem é o Pai? Né? Quem é o Pai? Quando nós fazemos essa pergunta, nós repetimos aqui um pedido que o apóstolo Filipe fez no Evangelho de São João, quando ele disse a Nosso Senhor: mostra-nos o Pai. De fato, nós temos imagens, ídolos, nós temos alguns pensamentos, algumas ideias a respeito do ser pai, que muitas vezes podem ser maculadas, feridas, principalmente pelo exemplo dos maus pais que nós temos hoje, que podem ser ou não influenciadas pela nossa história pessoal ou cultural. No entanto, em Cristo nós vemos o Pai, tanto é que é Ele quem fala: quem me vê, vê o Pai. E o Pai é aquele que ama a todos no seu Filho e ama dando-o, para que, como diz o evangelista São João, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mistério da filiação divina, ela é, de certa forma, com a redenção. Na cruz de Nosso Senhor, nós vemos o amor do Pai. Nós vemos até onde o Pai quis mostrar o seu amor. Na cruz, Jesus ama a todos, bons e maus, justos e injustos, e assim Ele mesmo realiza na sua carne o que havia ensinado no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, e desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, essa alocução, Pai, ela nos lembra que, novamente, somos filhos de Deus no Filho. E se nós somos filhos de Deus no Filho, é um título. É ótimo ser filho de Deus, mas nós devemos agir como filhos de Deus. Devemos viver dessa consciência, dessa lembrança quase que constante de que somos filhos de Deus. São Cipriano, ele comentando sobre isso, ele vai afirmar que devemos saber e lembrar que se dizemos que Deus é Pai, precisamos agir como filho de Deus, para que do mesmo modo que nos alegramos de Deus Pai, Ele também se alegre de nós. E o Bento XVI, ele também coloca que chamar a Deus de Pai é um convite a viver dessa consciência de sermos filhos e filhas de Deus.
E finalmente nós não dizemos somente Pai, nós dizemos que o Pai é nosso e que Ele está nos céus. Há uma ligação entre o nosso e o aditamento que estás nos céus. Pois Deus é Pai em comum, repetindo aquilo que eu já falei, Deus é Pai em comum de todos que fazem parte da sua família, que é a igreja. Ora, eu já falei isso para vocês, a igreja é católica, isto é, universal. E essa universalidade, ela transcende as fronteiras que nós criamos, todas as nossas fronteiras e culturas, de tal forma que nós, que vivemos em lugares diferentes, eu vivo na Parquelândia, o Gustavo ele vive lá na Messejana, Joana? Messejana, sei lá, enfim, né? Lá pelas bandas da Washington Soares. Enfim, nós que vivemos em lugares diferentes estamos unidos em uma só comunhão com o Pai que é nosso. E o Pai está nos céus. Quando o catecismo ele coloca o conceito de céu, ele diz assim, que nós não devemos entender o céu como um lugar distante lá nas alturas, mas antes disso, uma pátria para a qual nós todos somos chamados a viver, não somente na eternidade, mas já aqui nesse mundo, fazer daqui um céu. Fazer da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas relações familiares e afetivas, um céu. Somente no nós, dos discípulos, é que chamamos a Deus de Pai. E fora dessa comunhão eclesial, não é possível chamar a Deus de Pai. Repetindo, não é possível chamar a Deus de Pai fora da comunhão eclesial. Repetindo novamente, fora da igreja não há oração verdadeira. Ok? Depois disso, nós vamos ao primeiro pedido. Santificado seja o vosso nome. Né? Vamos considerar o seguinte, Deus tem um nome. Qual é o nome de Deus? Essa pergunta, ela já foi feita. Ela já foi feita por Moisés. Moisés, no encontro com a sarça ardente, ele pergunta qual é o nome de Deus. Ô Deus, quando eu me encontrar lá com o teu povo e eles vão me questionar, o que é que eu vou dizer a eles a teu respeito? Que nome eu vou dar para eles a teu respeito? E aí, no capítulo 3 do livro do Êxodo, mais especificamente no verso 14, Deus responde, eu sou aquele que é. É um nome que, como o próprio Papa Bento XVI coloca, é um nome que não é um nome. É uma resposta que não é uma resposta. E se nós podemos considerar que o nome de Deus, ou melhor, o nome, ele é um vocativo, e nesse vocativo, ele me ajuda em um chamado, me ajuda a estabelecer uma relação com aquele que eu estou chamando, isso é, eu chamo Gustavo, e o Gustavo responde, porque ele sabe que o nome é dele. Assim como os que me chamam Samuel, e eu respondo. Então eu estou estabelecendo uma relação com o Gustavo. O Gustavo me chamou, eu respondo, eu chamo o Gustavo e ele me responde. Ora, ao nos dar o seu nome, Deus se torna invocável. Isso é, ele permite que nós entremos em relação com ele e ele entre em relação conosco. Em Jesus, o nome de Deus é revelado de forma plena. Tanto é que eu disse assim, nessa resposta é uma resposta que não é resposta, é um nome que não é nome. Mas em Jesus o nome é revelado plenamente. Tanto é que na sua oração na agonia, no Evangelho de São João, nosso Senhor diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Da sarça ardente do Sinai, Moisés é enviado para libertar o povo eleito dos egípcios. Vários anos depois, há uma nova sarça, a cruz. Na sarça ardente da cruz,
Jesus nos revela o nome de Deus e nos revela libertando-nos do pecado. Entretanto, e aqui eu vou tirar as palavras do catecismo, no ponto 2811, apesar da lei santa que o Deus Santo lhe dá e torna a dar, e embora o Senhor, em consideração ao seu nome, use de paciência, o povo se desvia do Santo de Israel e profana o seu nome entre as nações. E o Bento XVI ele vai comentar que ao se tornar invocável, ao nos dar o seu nome, agora o nome de Deus pode ser abusado e Deus pode ser desonrado. O nome de Deus pode ser instrumentalizado para os nossos objetivos e assim pode ser deformada a sua imagem. É por isso que nós rezamos, santificado seja o teu nome. Porque quando São Cipriano de Cartago ele vai comentar sobre isso, ele vai dizer assim, em poucas palavras, não porque nós precisamos pedir, não porque o nome de Deus não seja muito santo, porque de fato Deus é 3 vezes santo, ele é santíssimo. Então o nome de Deus já é santo, por natureza. Mas acontece que nós não somos. E esse nome precisa ser santificado em nós. No batismo, nós fomos santificados, mas não é porque no batismo fomos santificados que pronto, agora eu posso relaxar, eu posso tocar a vida assim e me esquecer de santificar o nome de Deus. Não. Mas eu devo fazer da santificação do nome de Deus um ato cotidiano, isso é, cada dia que passa eu devo santificar o nome de Deus na vida. E devo pedir para que o nome de Deus seja santificado na vida dos meus irmãos. É isso que nós pedimos quando dizemos santificado seja o teu nome. E Bento XVI nos convida a um exame de consciência. Como é que eu tenho santificado o nome de Deus? Será que nas minhas atitudes, no meu dia a dia, eu estou santificando o nome de Deus? Será que eu estou ajudando os meus irmãos a santificar o nome de Deus neles? O Pai Nosso nos convida a essa consciência, a esse exame de consciência, certo? Ao pedido que se segue depois deste, nós dizemos, venha a nós o vosso reino. E quem aqui não deu uma única folheada nos evangelhos e não encontrou pelo menos uma única referência ao reino de Deus? Nosso Senhor nos fala constantemente do reino de Deus nos seus evangelhos. Foi como que eu posso dizer? Foi um tema, de certa forma, de ensino, de pregação nas suas catequeses, na sua doutrina. Vejam, por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Em outro momento, nosso Senhor fala, e isso nós falamos a cada missa, que eis que o reino de Deus está no meio de vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós dizemos isso, né? Segundo Bento XVI, antes mesmo dele entrar nessa catequese do Pai Nosso, ele vai dizer que existem 3 dimensões para compreendermos a palavra reino. Uma primeira dimensão é que Jesus Cristo é o próprio reino de Deus. Aqui, reino de Deus e encarnação são um só mistério que acontece em unidade, um com o outro. Não é possível desvincular reino de Deus da encarnação, porque um está junto ao outro. Há uma segunda dimensão, que é uma dimensão idealista, isto é, que o reino de Deus está no íntimo de cada homem. Acabamos de dizer, o reino de Deus está no meio de cada um de nós. E aqui convém colocarmos as coisas no devido lugar. Quando eu digo no meio de cada um, eu digo
no meio daqueles que procuram santificar-se, daqueles que são santos, daqueles que querem, que procuram a justiça e que são justos. Porque não pode habitar o reino de Deus, que é santíssimo, no meio do pecador, né? No momento em que o pecado habita no meio do homem, já deixou de ser reino, né? E é isso nós vamos ver daqui a pouco. Até disse assim, onde o interior do homem se santifica, ali é o reino, ali acontece o reino de Deus. É domínio de Deus. E há uma terceira dimensão, que é a dimensão eclesial, isto é, a igreja é o próprio reino de Deus. E aqui eu quero voltar ao Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos, como é que ele inicia? No capítulo 1, nós lemos, no verso 14 e 15, que o evangelista São Marcos disse que Jesus veio para a Galiléia proclamando o reino de Deus, dizendo, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. No mesmo evangelho, quando ele finaliza, ele diz, Jesus lhes disse, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Ora, ao fazer isso, o evangelista ele quer nos ensinar que a igreja ela não está dispensada da sua missão. Que missão é essa? O que eu acabei de dizer. Anunciar e proclamar o reino de Deus, o evangelho, porque o evangelho é o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Portanto, nesse pedido do Pai Nosso, nós pedimos que, numa dimensão eclesial, não falte o ardor, não falte o amor de Cristo que impele os missionários a cumprir com esta missão de proclamar o reino de Deus a toda criatura, para que o reino chegue em todos os lugares. A novidade do reino de Deus chegue para todos, para todas as criaturas. Além disso, é verdade que todas as coisas já são submetidas ao reino de Deus. Deus já reina. Tanto é que São Cipriano, quando ele comenta sobre o Pai Nosso, nesse pedido, ele pergunta, quando é que Deus não reina? Porque, por natureza, Deus já é rei de todas as coisas. Certo? O problema é que nós não queremos ser reino de Deus. É que nós não queremos fazer parte do reino de Deus, não queremos nos submeter a Ele. Jesus ensina que todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 25. Quando nós nos voltamos contra Deus e contra o seu reino, nós não arruinamos o reino de Deus, nós nos arruinamos a si mesmos. Nós nos acabamos, nos destruímos. Se não, vejamos quais as consequências de um mundo que recusa o reinado de Deus. Não precisa andar muito lá fora para poder vermos a consequência de pessoas, de homens, de toda uma sociedade que recusa o reino de Deus. Tanto é que Bento XVI até fala, né? Quando nós nos voltamos contra Deus e o seu reino, ali se acaba o reino. Ali se destrói. Ali nós nos arruinamos. São Cipriano comenta que pedimos que venha a nós o vosso reino, isto é, o reino que nos foi prometido por Deus, a fim de que os que servimos no século como servos, venhamos a reinar com Cristo vitorioso, conforme ele promete, dizendo, e aqui nós lembramos, vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino. Mateus capítulo 25, verso 34. E enfim, voltando à primeira dimensão, Cristo como o próprio reino. Se Cristo é o reino e o Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, o pedido do Pai Nosso se dirige a Cristo para que ele apresse a sua vinda. O advento definitivo, onde Cristo virá para reinar novamente. Não, reinar novamente é uma besteira, né? Para que ele reine, impere com força sobre os seus inimigos.
Pedimos a Ele para que apresse a sua vinda, para que venha aquele novo céu, aquela nova terra de que fala São Pedro em sua segunda carta, onde os justos reinarão e reinarão com Ele, e que para sempre reinarão com Ele, glorificados no corpo e na alma. O pedido que vem após esse é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós podemos fazer a mesma pergunta que São Cipriano fez no outro pedido. Quando é que Deus não faz a sua vontade? Até mesmo uma coisa que eu achei profunda é que Bento XVI, comentando sobre esse pedido, ele fala, né, que onde a vontade de Deus acontece, aí é o céu. A gente está fazendo a vontade de Deus, aqui nós estamos fazendo o céu. Nós estamos sendo o céu para todos. Deste modo, a terra se torna céu. E ela se torna céu se e na medida em que esta cumpre com a vontade de Deus. Nós, que somos filhos de Adão, somos pó, conforme nos lembra o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19. Se somos terra desse jeito, somos tentados a não fazer a vontade de Deus. E aqui nós pedimos para que a terra que nós somos se torne céu, para que a nossa vontade seja uma com a de nosso Senhor. Uma nota de rodapé interessante que a gente poderia dizer de todos os pedidos do Pai Nosso é que se a gente pudesse fazer um raio-x de todos estes pedidos, nós veríamos o Cristo. Nós veríamos o Cristo que é modelo, que é referência, que ensina e que ao mesmo tempo pratica o que ele ensina. Deste modo, é ele quem nos ensina no seu Sermão da Montanha que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora, o que é a vontade de Deus? Vejamos então um exemplo de nosso Senhor. O que foi nosso Senhor? Nosso Senhor foi justo. Nosso Senhor foi amoroso. Nosso Senhor fez em todo o tempo a vontade de Deus, suportou com paciência todas as infâmias e as calúnias que faziam com ele, e ao mesmo tempo amava e perdoava a todos. Ou seja, no exemplo do próprio Cristo, nós podemos nos basear e sermos imitação de Cristo. Sermos imitação dele, de nosso Senhor. Ao exercer o seu ministério, Jesus afirmou que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra, como relata São João, no capítulo 4, verso 34. E, enfim, na sua paixão, ele diz, né? Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, não o que eu quero, mas o que tu queres. Portanto, ao nos ensinar a praticar a vontade do Pai, Jesus está fazendo isso para que nós sigamos o seu exemplo. Pois, como afirmou São Cipriano, se o filho esteve atento para cumprir a vontade do Pai, quanto mais deve estar atento o servo para fazer a vontade do Senhor. São verbos. Praticar, fazer, cumprir, são verbos que exigem de nós prática, ação. Assim, pedimos que esta vontade de Deus, esse desígnio amoroso do Pai, se realize em todas as vidas. E todas as vidas terrenas, como já acontece na eternidade. Em todos. Inclusive daqueles que não creem. Inclusive naqueles que insistem em ser terra. E insistem em ser matéria, somente pó, e não se abrem ao que é celeste. Em última instância, fazem ouvidos moucos àquele pedido do apóstolo São Paulo: buscai as coisas do alto. Portanto, esse pedido é isso: busquemos as coisas do alto, façamos a vontade de Deus, que é o essencial, que é o que realmente importa.
Terminamos aqui os pedidos do Pai Nosso em relação aos assuntos de Deus e agora nós vamos tratar dos nossos assuntos, dos assuntos dos homens. Como eu disse, que refletem as necessidades, as nossas esperanças e dramas. Inclusive, aqui o primeiro mandamento, né? Que devemos amar a Deus como amar. Aí a gente vai dar os pedidos a Deus e ao próximo a ti mesmo. Aí vem como vamos amar o próximo. Aí tem os pedidos que justificam o nosso amor ao próximo também. Isso, inclusive esses pedidos eles são como que em consonância com os mandamentos, né? Deus e os seus mandamentos e as coisas que devemos fazer nos outros mandamentos ao próximo, amar o próximo, né? Nós dizemos no quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse quarto pedido, ele nos convida a elevar essa súplica a Deus e a entregar-lhe as nossas necessidades. De fato, Deus sabe todas as nossas necessidades. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos. O livro de Provérbios, ele vai dizer que Deus não deixa o justo faminto. O capítulo 10 de Provérbios, verso 3. O Salmo 37 e 36, ele vai dizer o seguinte, que fui jovem e já estou velho, mas eu nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. Então é um convite a nós lembrarmos da providência divina. E ao falar da providência divina, nosso Senhor, Ele nos ensinou a ter confiança na providência divina. Se não, vejamos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, verso 11. Por isso, nós dizemos, dai-nos, dai-nos. É para expressarmos essa confiança. Senhor, Tu és onipotente e onisciente, Tu és onipresente, sabeis tudo de mim, sabes o que eu preciso e o que eu não preciso. Dai-me aquilo que eu preciso, dai-nos a nós o pão que nos falta. Mas o que significa o pão? São Cipriano, ele reflete nisso, ele vai dar um sentido espiritual, que esse pão é o próprio Cristo, pão da vida. Ele é o pão da vida e, portanto, é pão daqueles que creem, que passaram pelo novo nascimento. Isso é o batismo. E aqui, o pedido do Pai Nosso, nós encontramos uma dimensão eucarística. Jesus é o pão da vida. A Eucaristia é esse pão, é o corpo dele. Mas é o seguinte, porque Jesus é o pão da vida para aqueles que creem, ele é o pão da igreja. E por isso nós dizemos nosso. Ele é nosso. Só nós, católicos, podemos dizer com autoridade, este pão que é a Eucaristia é nosso, porque é da família dos que creem, que é a igreja. Também, como dissemos, Pai Nosso, porque é Pai dos que entendem e creem, assim nós dizemos pão nosso, porque Cristo é pão para aqueles que comem do seu corpo. Desta forma, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é um convite para nós rezarmos por aqueles que não creem. Jesus disse que quem come deste pão viverá eternamente. E assim, os que não comem, isto é, não creem, não têm a vida eterna. Portanto, nós pedimos que não nos afastemos dessa comunhão com Jesus, que o pão nosso, isto é, o Cristo, nos seja dado diariamente, para que nós que estamos e vivemos em Cristo, não nos afastemos do seu corpo e da sua santificação. E como complemento desse pão nosso, nós dizemos, de cada dia nos dai hoje.
Em um sentido temporal, de cada dia, é uma expressão que vem do grego, epiousios, acredito que eu esteja dizendo correto, não venham me corrigir aqui. Essa expressão ela está ligada ao hoje. E ambos significam confiança. Isso é, Deus não deixa faltar o necessário à vida nesse tempo presente. E assim, em última instância, se podemos ver um sentido mais literal naquilo que está o pedido, lembremos que, por exemplo, as coisas que temos não são nossas. O pão que nós recebemos de alimento, nós somos chamados a compartilhar com o que precisa. Se não, vejamos um exemplo bem claro do Evangelho de São Marcos, onde Jesus dá de comer aqueles 5.000 homens, que não conta também as mulheres e as crianças, mas só para dizer que era uma multidão de pessoas famintas. O que foi que ele disse aos apóstolos? Dai-lhe vós mesmos de comer. O convite que o pão nosso de cada dia nos dá e hoje nos faz é isso. A vivermos dessa consciência de que devemos repartir e dar ao outro o nosso pão. Àqueles que são famintos, para que não falte a ninguém a comida. Além disso, no sentido mais celestial, aqui expressamos a vinda do reino também, que virá naquele dia definitivo. A vinda deste reino é antecipada cada dia. Cada dia aonde, Samuel? Na liturgia, na Santa Missa. Não é isso que nós cremos, que a liturgia é um antegozo daquela glória que virá no dia definitivo, no dia da vinda de nosso Senhor, definitiva. Mas enquanto aquele dia não vem, cada dia que passa, que tem Santa Missa, vem o reino. Vem esse pão que nos é dado cotidianamente. A esse pedido, depois do pão nosso, nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, aos que nos têm ofendido. Parece interessante, né, que esse pedido ele só pode acontecer com uma condição, com perdão. O perdão de Deus, ele vem se nós perdoarmos os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem. Interessante, né, essa sacada de Nosso Senhor. A primeira coisa que o Senhor afirma, após ter ensinado a oração e que ele fez questão de reforçar, é que se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Não vem à nossa mente também aquela parábola que Nosso Senhor nos ensinou, de que veio aquele servo injusto, né, prestar contas com o seu Senhor, o Senhor todo bondoso perdoou a dívida que era imensa para com o seu Senhor, mas o mesmo não quis perdoar uma mixaria com o outro. E aí o Senhor soube, ficou cabreiro, prendeu. Só para expressar que o perdão de Deus, ele acontece se e mediante se, e aqui coloca o catecismo, não será atendido o nosso pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência, como nós perdoamos aos que nos ofendem. Começamos o pedido perdão. Pedido perdão por nossas ofensas. De fato, ao ousar aproximarmos com toda a confiança do nosso Pai, pedimos que o seu nome seja santificado e que nós sejamos sempre mais santificados. Ora, o processo de santificação é um encontro entre a misericórdia de Deus, nosso Senhor, e a miséria que reside em nós. Um abismo atrai outro abismo. Desse modo, como o filho pródigo,
nós ousamos voltar à casa do Pai. Como publicano, nós batemos no peito e não ousamos sequer levantar os olhos ao céu, mas nós dizemos: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Com um olhar atento nos ensinamentos de Cristo, percebemos que esse perdão, ele foi um tema batido nas suas pregações. E São Paulo reitera isso, que o amor de Deus, como ele vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, verso 10, o amor de Deus se mostra quando Cristo morre, e morre na cruz por nós que éramos pecadores. E é desta morte que brota a reconciliação, isto é, o perdão. Novamente, aquele raio-x. Vemos aqui nesse pedido nosso Senhor como referência e modelo de perdão. Dizer eu te perdoo é uma iniciativa que é muito mais do que somente um ato externo, mas é um ato interno. Não adianta somente eu dizer eu te perdoo, mas eu não esqueci a culpa. Eu não esqueci a ofensa. Porque mesmo assim podemos correr o risco de ter um coração que endurece. Um coração duro, que não se abre, que guarda rancor. Segundo Bento XVI, o perdão deve ser mais do que ignorar, mais do que simples querer esquecer. A culpa deve acabar, deve ser curada, deve ser vencida. O perdão custa alguma coisa. Em primeiro lugar, para quem perdoa. Deve em si vencer o mal que lhe aconteceu, ao mesmo tempo queimá-lo interiormente e assim se renovar, de tal modo que então acolha o outro, o culpado, neste processo de transformação, de íntima purificação, e ambos se tornem novos, suportando e vencendo o mal. Portanto, nesse pedido do Pai Nosso, nós somos convidados a fazer aquele mandamento de nosso Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que Cristo ama os seus inimigos e ora por aqueles que vos perseguem, se não é na cruz? Na cruz, nosso Senhor ama e perdoa os seus inimigos. Eram os judeus acaso os inimigos? Sim, é verdade, os judeus mataram nosso Senhor, mas cada um de nós, com nossos pecados, matamos nosso Senhor. Ao olhar para a cruz, devemos lembrar daquela serpente de bronze que Moisés esculpiu no deserto, e aqueles hebreus olhando para aquela serpente eram curados. E assim nós, olhando para a cruz de nosso Senhor, devemos purificar as ofensas que os outros nos fizeram e transformá-las em amor. E a partir disso dizer: eu te perdoo. Eu esqueço aquela ofensa. Eu deixo para lá. Queimou. Não existe mais. Existe até uma tendência em alguns lugares mais obscuros da internet de enfatizar que a purificação foi culpa dos judeus. Só que esquece que a teologia da redenção sempre ensinou que o nosso pecado pessoal foi a causa da purificação. Claro que os judeus da época que condenavam têm a sua culpa. Sim. Mas a teologia da redenção sempre enfatizou que o pecado pessoal de cada homem é a causa da purificação. E da mesma forma como nosso Senhor aceitou os pecados, mas amou e esqueceu, assim também somos convidados a também esquecer essas ofensas que nos fazem e a perdoar, abrir o coração para o amor. Interessante que a gente está falando dos nossos pedidos para os nossos irmãos. Ou seja, esses pedidos são justamente para sermos imitação do próprio Deus, para pôr em prática aquilo que Deus foi para nós, como um Pai, como um Filho e também como Espírito Santo. Como Deus foi para nós, nós também devemos ser para os irmãos. Isso é muito interessante. Sim.
Dando continuidade aqui aos pedidos, nós ainda temos mais 2. Nosso tempo está curto. Vou dar um jeito de apressar. No 6º pedido nós dizemos: não nos deixes cair em tentação. O 6º pedido, ele em si, ele atinge a questão central do pedido precedente. Por que é que nós pedimos perdão? Porque nós caímos na tentação. Qual é a solução, então? Pedir a nosso Senhor que não caiamos na tentação. Ora, parece uma contradição. Escuta, não parece contraditório que o mesmo Deus que quer que a gente se santifique seja o mesmo Deus que permite que a gente caia? Ou parece que permita que a gente caia na tentação? Na verdade, não. O sentido do termo não nos deixes é novamente uma palavra em grego que significa mi ensenenkes, que significa o mesmo que não nos permita, não nos deixe sucumbir à tentação. De fato, aqui fica claro aquilo que São Tiago já falou na sua carta: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se Deus não é o autor da tentação, quem é o autor da tentação? É o demônio. O demônio é o autor da tentação. Sabemos que Jesus derrotou o demônio através da sua redenção operada na cruz. Deste modo, traçando aquele raio-x novamente, nós vemos que Jesus é o modelo daquele que não cai na tentação, mas ao contrário, suporta. E por que suporta? Porque ele é o Messias. E porque ele, ungido pelo Espírito Santo, movido de compaixão, devia aprofundar-se na questão fundamental da tentação, que é o quê? Deus é essencial para mim ou ele é somente uma notinha de rodapé, ou que eu posso deixar escondida e deixar em segundo plano? Deus é essencial ou eu posso trocá-lo pelo pão? Primeira tentação de Jesus no deserto. Deus é essencial ou eu posso ser orgulhoso a ponto de rogar a Ele para que envie os seus anjos e não me deixem cair do alto do templo? Segunda tentação. Deus é essencial ou eu posso trocá-lo pelo poder de todos os reinos do mundo? A terceira tentação. Portanto, aqui nós vemos que Jesus é o modelo daqueles que suportam a tentação, porque ele mesmo foi fiel, ele mesmo foi o Messias, suportou a tentação até o fim, até o último instante da sua vida. E como diz os Hebreus, a carta aos Hebreus, tendo Jesus mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Assim podemos ver que Jesus quis suportar a tentação, mas também quis nos dar o exemplo. Pelo seu sofrimento nos veio a redenção, para nos mostrar que é pela nossa provação unido a Ele que seremos maduros na fé. De fato, nesse pedido nos vem também à cabeça a figura de Jó. Jó significa todas aquelas pessoas que sofrem, que são justos e porque são justos sofrem. Mas que o sofrimento é redentor. Do sofrimento de Jó, ele é salvo. Do sofrimento na cruz, Jesus nos dá a salvação. E pelas provações, pelas tentações, nós amadurecemos na fé. Nos tornamos cristãos autênticos. Da mesma forma como temos que pisar a uva para que dela venha o vinho bom e o melhor vinho, assim às vezes Deus nos pisa. Mas Deus nos pisa amorosamente. Para quê? Para que possamos dar bons frutos. Até citando São Cipriano de Cartago, nada é possível ao mal no sentido de tentar-nos sem que lhe seja dado poder. Portanto, São Cipriano é quem fala que ao rogar para não cairmos em tentação, somos lembrados da nossa fraqueza e miséria. E rogamos assim para que ninguém se exalte insolentemente, nem tome orgulhosa e arrogantemente algo como seu.
nem ainda considere como sua a glória da confissão ou do martírio. Também São Paulo, quando ele se dirige na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, é ele que nos garante a vitória sobre as tentações. Se somos fiéis, se pedimos a Deus para que não caiamos em tentação, Deus é fiel. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. E finalmente chegamos aqui ao último pedido. Livra-nos do mal. O último pedido do Pai Nosso conclui com uma breve síntese todos os outros que o antecederam. De fato, quando São Cipriano de Cartago ele vai comentar esse pedido, ele vai dizer assim: tendo dito livra-nos do mal, nada mais resta que se deva pedir, pois já pedimos uma só vez a proteção de Deus contra o mal. Conseguida esta proteção, estamos seguramente guardados contra as maquinações do diabo e do mundo. Que mais podemos pedir? Que já não tenha sido incluído na oração do Senhor. Todas as demais coisas estão dentro da oração do Senhor. Sim, nós pedimos a Deus que nos livre do mal, porque o mal não é uma abstração. Eu acho que o mal é alguma coisa, sei lá o que das contas. O mal é uma pessoa real, é o maligno, é Satanás. Na sua oração, Jesus suplica ao Pai para que não nos tire do mundo, mas que nos guarde do maligno. E aquele que não deseja a nossa santificação, isso é, o nosso adversário, que não quer a vinda do reino, que não quer que façamos a sua divina vontade, este é o adversário, este é o maligno, de tal forma que nós podemos dizer: o mal é tudo aquilo que é o oposto aos pedidos do Pai Nosso. Voltando a esse pedido de Nosso Senhor na sua oração, é Ele mesmo que afirma: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Mas porque não sois do mundo e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. João capítulo 15, versos 18 a 19. E esse mundo ao qual Nosso Senhor se refere, não é esse aqui onde nós estamos, né? Mas ele se refere a um sistema ideológico que é todo pautado, não na verdade, mas na mentira. E porque é da mentira, porque é um sistema ideológico pautado tão somente no que é contra a verdade, Satanás, que é o pai da mentira e homicida desde o princípio, é aquele que detém o poder deste sistema. E como diz São João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, Satanás é aquele que submete este mundo sob o seu poder. Mas esse mundo que nós falamos não está longe de nós. De fato, Bento XVI, quando ele comenta esse pedido, ele vai dizer: também hoje, aí estão, por um lado, as potências do mercado, da negociação com as armas, drogas e com seres humanos, que pesam sobre o mundo e envolvem a humanidade em violências que são irresistíveis. Também hoje, aí estão, por outro lado, a ideologia do sucesso, do bem-estar que nos diz: Deus não passa de uma ficção, Ele nos retira o tempo e a alegria de viver. Não te preocupes com isso, não te preocupes com Ele. Procura apenas agarrar da vida tanto quanto puderes, e essas tentações também são irresistíveis. Cada um de nós somos tentados de alguma forma a fazer o mal sob essa égide, sob esse olhar aqui que o Bento XVI colocou. Assim, no último pedido,
nós pedimos a Deus que nos salve do mal. Satanás já perdeu no triunfo redentor da cruz de Cristo, como fala o catecismo na Igreja Católica. Mas nós estamos ainda aqui. E como diz o livro do Apocalipse de São João, quando o dragão se encontrou com a mulher, que é figura da igreja e também de Maria, não conseguiu bater de frente com ela, o que o dragão foi fazer? Foi fazer guerra com a descendência da mulher. Então nós ainda estamos aqui, nesse vale de lágrimas, e nós pedimos a Deus que nos salve do mal. Que nós, que em meio às pelejas e às lutas da vida, pedimos a Deus que nos proteja. São João, na sua carta, também no capítulo 5, verso 18, ele confirma essa proteção quando diz: nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado de Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. E São Paulo também vai dizer aos Romanos uma pergunta que resume tudo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, tenhamos certeza, se nós rezamos o Pai Nosso e dizemos, livra-nos do mal, tenhamos certeza de que alcançamos a proteção de Deus. O comentário, por fim, do São Cipriano de Cartago diz assim: com efeito, que medo do mundo poderia existir para quem no século tem a Deus por guarda? Ninguém. Né? E aí encerramos com o amém. Isto é, assim seja, que da mesma forma como nós pedimos na sua oração, Senhor, que assim seja feito, que assim o Senhor faça, que assim tudo aconteça. Que... por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Isso. Então nós pedimos isso, confirmamos que queremos corroborar com a vontade em tudo na oração do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude não somente a rezar o Pai Nosso, mas a viver aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.